Boa tarde, meu povo, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do programa Ressoar. Eu já adianto que o programa de hoje tá bom demais. Bora lá? Vocês já ouviram falar na ONG SP Invisível? O SP Invisível é um movimento de conscientização da sociedade através das histórias de vida da população mais vulnerável dessa megalópole que é São Paulo. E veja ainda também hoje, hein? No Conexão Social, Ionice Silva, presidente do Instituto Ressoar, conversa com a Carol, que é empresária e idealizadora da marca Carol Coxinhas. A entrevista está incrível, uma história de metas, desafios e realizações, hein? No Ressoar Empreendedorismo de hoje, Marcelo Dargan, que é artesão há mais de 30 anos, compartilha com a gente dicas e várias sugestões criativas e acessíveis para você revolucionar, hein? Então não saia daí porque o programa Ressoar já começou e tá muito bom, hein? Meu povo, bora falar de coisa boa, daquelas que deixam o coração da gente quentinho. A SP Invisível é uma ONG que conecta realidades através de ações sociais que ajudam a população mais vulnerável de São Paulo. Dá só uma olhada nessa ideia. A SP Invisível foi fundada em 2014, quando, dentro da Igreja Batista da Água Branca, o pastor propôs que a gente fotografasse tudo que era invisível na cidade de São Paulo. E esse pastor, ele juntou vários jovens. Esses jovens saíram pela cidade, cada um com seu celular, e a gente fotografou algumas coisas. Então foram diversas fotos de pessoas caminhando sozinhas na rua, fotos de uma pessoa atravessando a faixa de pedestre, uma senhora idosa caminhando. E a gente então, depois olhando essas fotos, percebeu que tinham muitas fotos de pessoas em situação de rua. E foi aí que eu, junto com o Vinícius Lima, cofundador desse projeto, a gente decidiu olhar mais para essa realidade. Porque elas ali estavam muito presentes como invisíveis. Então a gente decide fotografar essas pessoas e perguntar a história delas. Porque o que chamou a nossa atenção é que elas eram as mais invisíveis porque a gente não via o olho delas, porque todas as fotos dessas pessoas elas estavam encolhidas, deitadas no chão, sem a gente ter nenhum contato visual e sem ter a menor ideia de quem eram aquelas pessoas que estavam em situação de rua. Então surge essa nossa curiosidade em saber quem são essas pessoas e a gente descobre que essa curiosidade é uma curiosidade de muitos. A SP Invisível tem causado muito impacto social. Eu acredito que os 3 principais frentes de impacto que a gente tem realizado são com a sociedade, de conseguir contar para a sociedade que essas pessoas existem, elas têm uma história, elas têm um porquê estar ali. Então dizer que a pessoa em situação de rua, ela não está ali por qualquer motivo, ela tem um motivo para estar ali. Então a gente humanizar a população em situação de rua e dar um novo olhar para essa causa é um dos impactos sociais que a gente causa. O Inverno Invisível é uma ação que acontece desde 2015, quando o primeiro inverno chegou e a gente falou o que a gente pode fazer pela população em situação de rua. Desde lá a gente vai construindo um kit, né, uma série de itens que possa contribuir para que a população em situação de rua se sinta acolhida no inverno. Então, dentro desse kit, a gente tem um moletom que aquece a população e eles podem se proteger nesse inverno, uma escova de dente, uma pasta de dente, um preservativo, lenço umedecido. São uma série de itens que variam dentro desses kits. Só até agora a gente já entregou 52 mil itens nas ruas nesse ano, nesse inverno, nesses kits que a gente já produziu. Então provavelmente até o final do inverno a gente vai entregar cerca de 100 mil itens na rua. Assim. Uma das nossas grandes preocupações no inverno não é só o número de itens que a gente vai distribuir, mas também os territórios que a gente vai alcançar. A gente não quer estar só ali presente no centro, onde a gente vê que tem diversas instituições ajudando, mas a gente quer ter uma capilaridade e atender as populações em situação de rua que estão em outros lugares também que muitas vezes não são assistidas. Então essa é uma das nossas preocupações. Uma outra preocupação que a gente também tem no inverno é de levar tudo com muita qualidade. E é por isso que os moletons são novos, que a gente distribui na rua, são moletons que a gente manda fazer,
e a gente pensa, junto com algum artista, qual poderia ser esse design desse moletom para que a população em situação de rua também se sinta querida, se sinta usando algo que eles gostariam de usar. E até estando na rua, a gente já escuta as pessoas em situação de rua falar: poxa, esse é o moletom da moda das ruas, eu quero estar na moda, eu quero esse moletom. Então a gente desperta muito mais do que uma necessidade, atende muito mais que uma necessidade básica, mas a gente desperta uma sensibilidade na população de querer estar sendo acolhida de uma forma amorosa. O inverno é uma das nossas ações que tem uma relevância muito grande, porque o nosso objetivo é evitar que pessoas morram de frio no inverno. Então o tema da campanha desse ano é: o frio mais intenso é o da indiferença. Porque quando a gente está indiferente à população em situação de rua, quando a gente está indiferente ao frio, a gente não cuida deles. Então a gente tem algo que a gente precisa cuidar mais do que esse inverno, que é a nossa indiferença em relação a essa causa. A gente está falando de um problema complexo, de uma cidade muito grande como São Paulo e de uma população de rua que cresce a cada dia. Trazer a sociedade civil na forma de voluntário para engajamento nessa causa é fundamental. A gente entrega no inverno, a gente faz 2 tipos de ação na semana. Uma ação de rota fixa, que é essa ação que aconteceu hoje. Então a gente para, se instala e faz uma entrega. O volume é decidido de acordo com o número de pessoas que se encontram no território. Então hoje a gente fez entrega de 300 kits, sendo 280 kits masculinos e 20 kits femininos. A gente distribui as 300 senhas e vai distribuindo de acordo com a entrega das senhas. A rota de busca ativa, a gente mapeia 4 pontos da cidade de São Paulo, onde não chega tanta assistência social, e faz a entrega desses kits de acordo com o volume de pessoas que está no território. A exposição Eu Sabia Que Você Existia, ela foi uma parceria entre a SP Invisível, Felipe Morosini e a Projetemos. Então a gente pegou um prédio que já tinha uma frase do Felipe escrito "Eu sabia que você existia" e projetou nesse prédio várias imagens de pessoas em situação de rua que vivem ali debaixo do minhocão. Então foi uma exposição que durou 4 dias, onde a gente foi projetando essas histórias e dando visibilidade para elas para quem caminhava no minhocão ali na parte da noite. Quando o Coldplay estava vindo para o Brasil, eles convidaram algumas pessoas para conhecerem o Chris Martin. E eu tive a oportunidade de conhecer ele. E eu contando um pouco para ele do que era a SP Invisível, do nosso trabalho, tudo que a gente tem feito na cidade de São Paulo, ele se encantou com o projeto e decidiu ir comigo para a rua, para ver essa população em situação de rua aqui no Brasil. Então a gente ganhou alguns ingressos do Chris Martin e levou algumas pessoas em situação de rua para assistir o show, para dizer que a população em situação de rua, ela pode entrar num show, ela pode entrar num shopping, é só a gente dar uma oportunidade. O Talentos Invisível é uma metodologia que a gente vem construindo nos últimos anos para reinserir a população em situação de rua na sociedade. Elas são acompanhadas por 2 psicólogas e uma assistente social. Nesse curso, elas têm a oportunidade de perceber quais são os talentos delas, quais são as capacidades delas e reconhecer isso dentro delas para que elas possam ser empoderadas e encorajadas a estarem no mercado de trabalho. Depois que isso aconteceu, a gente entende quais são dessas pessoas que estão prontas para entrarem no mercado de trabalho. E essas pessoas, a gente então entra em parceria com algumas empresas que estão com a gente. E a gente passa para o nosso 3º momento, que é onde a gente faz um trabalho de RH compartilhado. Então, junto com a SP Invisível, essa empresa acompanha essa pessoa em situação de rua para que ela tenha um bom desenvolvimento dentro do mercado de trabalho, ela possa se desenvolver e realmente ser emancipada. E realmente ali ter autonomia sobre o dinheiro que ela tem e sobre a vida dela. Então esse é o objetivo desse curso. E a gente tem visto muitas pessoas saírem da rua com o que a gente tem feito
Esse trabalho só existe e tem a consistência que tem porque as pessoas se engajaram, as pessoas compreenderam a importância de olhar para o outro, de estar com o outro que é semelhante a nós, que está numa situação de vulnerabilidade. A SP Invisível é uma oportunidade de você fazer parte de um movimento muito maior que pode causar impacto e transformar a realidade da população em situação de rua. Não perca essa oportunidade de ser nosso voluntário, de ser um doador, de ser um participante do que a gente faz para que a população em situação de rua tenha um novo futuro. Acesse o nosso site spinvisível.org ou as nossas redes sociais para estar mais próximo da gente e fazer a diferença no mundo. SP Invisível! Apesar de ser um problema recorrente não só em São Paulo, mas no mundo inteiro, saber que existem ONGs como a SP Invisível não é que deixa o nosso coração mais quentinho? Que um dia essa situação possa ficar só na história, né? Não saia daí, fique com a gente porque na volta tem Conexão Social. E eu já vou dizendo que tá imperdível, você não pode perder, é rapidinho, hein? O projeto Ressoar Multimeios uniu forças com o Instituto Êxito de Empreendedorismo, que abriu sua plataforma para todos aqueles que desejam despertar o empreendedor dentro de si. Oferecendo conhecimento, oferecendo educação, oferecendo cursos para mudar a mentalidade, para que eles adquiram habilidades socioemocionais para acreditar neles e técnicas para poder empreender empresarialmente, criar riqueza, renda e ter uma família, uma vida mais feliz e em abundância. Isso é um prazer enorme, essa parceria nossa. Alguns cursos podem mudar a sua vida, a sua história e seu destino. Foi assim comigo, pode ser assim com você. Então estão todos convidados para entrar no nosso site e lá tá Ressoar com a trilha direto para Instituto Êxito, com mais de 800 conteúdos, onde você vai poder escolher. Gratuitamente, totalmente gratuito. E a gente faz isso de verdade para transformar a sua vida, e é por isso que eu estou muito feliz e até emocionada. E quero muito vocês lá, quero muito que vocês continuem mandando mensagens para o Ressoar, fazendo perguntas, a gente está à disposição. Um beijo grande e a gente espera vocês. Estamos de volta, Brasil. Fica agora com o nosso Conexão Social. Hoje, Eunice Silva, que é a presidente do Instituto Ressoar, tem o enorme prazer de conversar com a Carol, que é empresária e idealizadora da marca Carol Coxinhas. Ai, já deu até fome, né? Bora lá acompanhar esse bate-papo? Olá e sejam todos muito bem-vindos ao nosso Conexão Social, o quadro com histórias que te inspiram. Transformar um negócio falido em uma franquia de sucesso parece ser uma jornada impossível, não é mesmo? Bom, muitos pensariam em desistir, mas hoje você vai conhecer uma mulher que desafiou todas as expectativas e alcançou o inimaginável. Ela é uma empreendedora incansável, uma mente brilhante por trás da rede de coxinhas que conquistou mais de 60 cidades brasileiras. Desde o primeiro dia que ela abriu as portas da lanchonete que ela adquiriu, ela enfrentou obstáculos, chorou, mas nunca desistiu. Hoje ela celebra o sucesso de uma franquia que é referência em sabor e qualidade. E é claro que eu estou falando de Carol Martinelli. Seja muito bem-vinda, Carol. Que alegria te receber aqui no nosso Conexão. Fico muito feliz aí pelo convite, poder contar um pouquinho, né, da nossa trajetória, porque é o que eu falo, empreender é sempre um desafio, mas se a gente vê que alguém conseguiu, a gente também pode sonhar e acreditar que a gente vai conseguir também. Sim, e eu esqueci de mencionar que ela é de Andrada, Minas Gerais, o estado que eu amo, e vocês sabem por quê, né? Eu também sou mineira e eu fico muito feliz quando eu recebo pessoas do nosso estado que estão fazendo tanta diferença, gerando riqueza naquela cidade, um empreendimento que, claro, dá oportunidade para muitas pessoas.
Sem contar que é de lá, né? Que vem esse sucesso das coxinhas que hoje a gente vai conhecer. Só que antes de você falar do sucesso que hoje você celebra, eu queria que você contasse um pouco da sua jornada. Porque não começou assim, né, Carol? Não foi assim tudo bem, você herdou, seus pais já tinham criado um negócio com sucesso e você só começou de repente com tudo já pronto. Como é que foi essa história? Não, foi bem diferente, né? Nós começamos, na verdade, eu nem imaginava que um dia eu iria empreender. Se alguém me perguntasse há 14 anos atrás, você acha que você vai ser uma empreendedora? Eu falo de jamais. Eu sempre trabalhei em empresas, eu gostava da rotina do CLT, eu sempre cresci nas empresas que eu trabalhava e gostava daquilo. Você já era empreendedora ali mesmo no CNPJ de outra pessoa? Com certeza, porque eu acredito muito no intraempreendedorismo também. E hoje eu vejo que eu sempre fui aquela pessoa que crescia onde estava, né? E aí, eu conheci o meu marido e nós nos casamos. A gente namorou 3 meses e decidiu que a gente ia se casar. E quando a gente se casou, logo nos primeiros meses, a gente viu que não era aquele sonho que a gente tinha idealizado na cabeça. As contas não fechavam, só o nosso salário não daria conta de fazer tudo que a gente queria, de conseguir ter uma vida melhor. Ali a gente decidiu que a gente iria procurar oportunidades no mercado e a gente iria empreender. Mas empreender como? Fazendo o quê? Sendo que a gente não tinha dinheiro guardado, não tinha uma renda extra, né? Não teve herdeiros, não viemos de família rica, muito pelo contrário. Ninguém deu nada, uma herança. Não teve patrocínio, não teve herança, mas a gente tinha força de vontade, a gente buscou oportunidade. Eu falo que a primeira coisa é a gente avaliar as oportunidades que a gente pode ter ao longo da vida. E ali a gente ia avaliando, o que a gente vai fazer? O meu marido, ele veio, a mãe dele já tinha tido uma lanchonete, já tinha tido fábrica de biscoito, então a comida já era uma coisa que era meio familiar. Minha mãe também, quando criança, fazia pamonha para vender, vendia salgado, fazia bolo. Tá, vai ser comida então. A gente começou a pesquisar. Aí a gente viu que tinha uma lanchonete na minha cidade, que fazia aqueles lanches de interior, sabe aqueles lanches grandão? E lá é um lanche tão gostoso, né? Maravilhoso. É uma das características de que quem vai pra lá tem que comer esse lanche. Quem vai pro interior tem que comer. E ali a gente viu que tinha uma oportunidade que o cara tava vendendo, mas assim, ele tava querendo se desfazer do quanto antes. Realmente estava falida, mal falada, uma cidade pequena, todo mundo sabe o que acontece, mas era a única coisa que tinha dentro da nossa possibilidade. Pegamos dinheiro no banco, ele parcelou pra gente o restante. Eu lembro que ele vendeu essa lanchonete pra gente por 30 mil reais. 15 mil a gente pegou emprestados, outros 5 parcelamos. E a gente tem aquela ideia, né, que tudo vai ser maravilhoso, os amigos vão e vai ser aquela maravilha e todo mundo vai. Nos primeiros dias a gente não vendia nem 20 reais para pagar o motoboy que a gente tinha para pagar. E ali o desespero bateu porque ninguém conta que não é assim. As pessoas talvez romantizam o empreendedorismo de uma forma que não é aquilo, a gente não está pronta para aquela frustração, é onde muita gente desiste. A gente chorou alguns dias, mas culpando tudo e todos. A nossa chave virou num dia que eu falei, olha, tá dando tudo errado. Tem como voltar? O cara vai pegar o dinheiro, o negócio de volta? Não. Já estamos devendo no banco, temos uma dívida para pagar. Então tá na hora de parar de chorar e fazer acontecer. Foi bem isso mesmo que a gente sentou e conversou. Chega. Quando a gente parou de transferir a responsabilidade, a gente falou, só depende de nós, a coisa começou a virar. E aí foi devagarzinho. Mas esse devagar, no primeiro ano, a gente já era a maior lanchonete da cidade. A gente já ganhava prêmios como a maior. Só que a gente não tinha nem 20 reais nos primeiros dias. Mas a gente não desistiu. E essa base dessa lanchonete nos trouxe o know-how para a gente entender que a gente poderia fazer mais. Quando a gente chegou no auge do sucesso dessa lanchonete, a gente tinha o que a gente não tinha lá no começo, que era dinheiro. Mas a gente não tinha tempo, porque a gente trabalhava de sábado, domingo, feriado, Natal, Ano Novo. Não tinha... É um setor que... Não é que desgasta muito, mas eu acho que depende muito dos donos estarem ali. Muito. Senão não acontece. Você falou a palavra certa. O negócio era totalmente dependente de mim e do meu marido. A gente não conseguia sair do negócio. E a gente atingiu todo o sucesso que a gente poderia atingir lá. Eu falo que o empreendedor, ele tem uma coisinha que coça, né? Quando tá tudo bem, depois que você aprendeu como é que dá certo, a gente quer mais. Você quer mais. Porque a receita, ela é a mesma. Você só tem que saber, é um método.
faz o método, segue o padrão. E a gente tinha dinheiro, mas não tinha tempo. Os nossos filhos já crescendo ali, 5 anos, sem fazer nada, porque a gente não conseguia sair do negócio. E a gente decidiu que a gente iria, mesmo o negócio no auge, a gente iria ver outras possibilidades no mercado, mas agora com um pensamento diferente de quando a gente começou. A gente queria algo que fosse escalável. A gente queria algo que a gente pudesse ser franquia. Antes da gente saber o que era, a gente já queria algo que fosse escala, porque a gente aprendeu a trabalhar muito ali no dia a dia. E todo o know-how que a gente teve nos trouxe até hoje, né? Nos trouxe para esse momento. Fácil não foi, a gente tem desafio a todo momento. A gente passou por várias crises, pegamos todas as crises aí desde 2010, mas a gente está firme no nosso propósito, porque desistir não é uma opção para quem empreende, né? Não. De todos os desafios que você passou, qual foi aquele que você chegou um dia e você falou assim, hoje eu paro? Eu não vou mais continuar, não tenho mais condição. E às vezes é o que a pessoa que está assistindo a gente agora está vivendo, né? Teve uma época, quando a gente tinha ainda essa lanchonete, antes da Carol Coxinhas, que a gente estava procurando negócios para a gente deixar essa lanchonete. E aí apareceu uma oportunidade, que a gente fala que a gente tem que agarrar a oportunidade, mas desde que você entenda onde você está entrando, né? Desde que você conheça e tenha tido tempo para estudar um pouco do negócio. Aí surgiu um negócio que, assim, seria o negócio dos sonhos. Um laticínio, meu marido antes trabalhava no laticínio, parecia um laticínio para a gente arrendar. Esse é o negócio que vai tirar a gente da noite. A gente pensava nisso. Esse é o negócio que vai dar um domingo pra gente de descanso para almoçar com a família. E ali a gente continuou no paralelo. Pegou esse laticínio, que era em outra cidade, e continuou com o nosso negócio, porque a gente não largou a nossa hamburgueria, né? E ali, o negócio em poucos meses, a gente não sabe explicar como aconteceu. A gente sabe sim que teve falha nossa, teve ausência, porque a gente não conseguia, não entendia muito o negócio, mas o negócio quebrou numa proporção que eu falo que foi apoteótico, porque a hora que a gente viu, a gente estava com uma dívida de 300 mil reais. Meu Deus. E foi muito difícil a gente saber dosar a balança, porque em um negócio a gente estava estourado, a gente era o melhor da cidade, a gente via, as pessoas viam a gente como um negócio de sucesso. No outro negócio, nós éramos as pessoas que tinham quebrado, os fracassados, então para equilibrar isso foi muito difícil. Mas ali eu entendi que a gente não poderia correr dos nossos desafios, que era pagar todos os fornecedores. E a gente conversou com um por um, negociou, conversou, a gente foi pagando, continuamos trabalhando ali, só que a gente não desistiu de procurar uma outra coisa. E aquilo nos deu base para, quando a gente for achar outra coisa que vai ser a nossa virada de jogo, a gente vai estar totalmente estruturado, porque a gente aprendeu com o sucesso e aprendeu muito com o fracasso também. Quer dizer, teve as duas experiências, As duas experiências. E ali estudando, a gente achou que tinha uma ideia que poderia dar super certo, a gente já tinha uma coxinha que vendia muito bem, uma receita de família muito boa. Da casa. Era um produto que tinha muita saída, um apelo muito, muito legal com as pessoas. A gente falou, tá, porque vamos vender coxinha no copo? Pra gente era a ideia assim mais revolucionária do mundo. Que legal. Pra quem a gente contava, eles falavam, vocês estão loucos? Vocês vão quebrar de novo? Da onde vocês estão com a cabeça? E a gente falava, não, mas a gente vai conseguir replicar, a ideia é legal, a receita é boa, a gente vai vender de forma diferente. Todo mundo gosta de coxinha, gente. Mas aí eu entendo que muitas pessoas te desencorajam, nem é para te deixar mal, às vezes é por amor, para te proteger, porque elas não queriam que a gente passasse pelo que a gente passou. Mas ali a gente tinha um elemento que foi fundamental para a gente ver que aquilo era o negócio certo mesmo. A gente tinha a nossa intuição atrelado ao aprendizado. Isso fez toda a diferença para a gente trazer todo o DNA da Carol Coxinhas. E assim surgiu a Carol Coxinhas em 2015. A hora que a gente viu que o negócio emplacou, a gente vendeu a hamburgueria. Todo o dinheiro da hamburgueria a gente investiu para comprar máquina, comprar freezer, para montar a loja. Deu para comprar uma máquina só, o restante foi tudo no boleto. As pessoas confiavam na gente apesar de tudo. E ali a Carol Coxinhas nasceu. É importantíssimo, né? Nasceu. E em 2015 a gente abriu a nossa primeira loja, em janeiro. Como a gente já falava... Lá mesmo em Andradas. Lá em Andradas, tudo em Andradas. E como as pessoas conheciam a gente, sabia que a gente fazia um lanche bom, a lanchonete deu certo, a casa de sucos deu certo, elas esperavam algo muito legal também na Carol Coxinhas. E foi tudo aquilo que as pessoas esperavam e até mais do que a gente podia imaginar. No segundo mês já tinham pessoas querendo e interessadas em franquia. Só que a gente não tinha validado o modelo de negócio ainda, né? Então a gente esperou mais um tempo, validou o modelo. E o nosso primeiro franqueado era um cliente meu da hamburgueria. Ah, quer dizer, ele já conhecia o trabalho e acreditava. Já conhecia o trabalho, já conhecia a gente. Né? Com certeza. E ali a gente foi crescendo no caracol. Foi no boca a boca mesmo. A Carol Coxinhas cresceu no boca a boca.
Minas, São Paulo, e hoje, graças a Deus, a gente está em mais de 14 estados do Brasil. Gente, isso é demais, né? Foi, graças a Deus, foi muita luta. A gente passou por vários outros percalços. A pandemia foi também algo que pegou muito a gente ali. Acho que foi. Como é que vocês se reinventaram na pandemia? Porque na realidade, quem tem um negócio assim é algo muito presencial, né? É muito presencial. Como a gente foi contava pra você muito esse desafio? Foi um desafio. Eu falo que foi a segunda vez que eu senti o gosto do fracasso na boca. A primeira vez foi quando a gente quebrou, a segunda vez foi com a pandemia. Porque quando deu para tudo fechar, quando falou vai fechar tudo, eu não sabia o que fazer. Eu me senti perdida. E eu sou muito entusiasta. Eu gosto de vamos, eu acredito. Eu sou a pessoa que pode estar tudo dando errado, eu vou achar uma saída. Naquele momento, eu chamei minha equipe, os mais próximos, eu falei, olha, eu vou pedir para vocês irem embora. A gente não sabe como vai ser. E de verdade, eu não sei o que eu vou fazer daqui para frente. A hora que eu falei isso para eles, eu vi o brilho sumindo do olhar de cada um, porque eu acho que eles pensaram assim, se ela tá assim, o que a gente vai fazer? Porque eu sou a última a perder a esperança. E eu fui embora numa sexta-feira me sentindo péssima, porque eu falei, eu sou capitã do meu navio e eu deixei todo mundo ali à deriva, porque eu mesmo falei, eu decretei que estava tudo acabado. E eu lembro que me deu um start na madrugada, eu peguei o telefone cedinho, mandei no grupo lá, falei, pessoal, segunda-feira, todo mundo lá, porque a gente tem um monte de projeto parado e a gente vai fazer acontecer. Ai, que legal. Desse projeto, a gente trouxe hoje, antes era só a Carol Coxinhas, hoje nós somos o grupo Carol Coxinhas. Na pandemia, o delivery escalou muito rápido e a gente sempre está um passo além no mercado. A gente já surfava a onda do delivery desde 2018, a gente já sabia como funcionava a plataforma, então a gente estava muito bem, a gente não sentiu. E enquanto a maioria das pessoas do ramo de alimentação estava colocando seus produtos dentro dos marketplaces, né, dentro dos aplicativos de entrega, nós estávamos colocando novas marcas. Então o que a gente fez? O público flutuante não estava na rua, eu tinha uma estrutura parada, eu tinha sazonalidade de colaborador, tinha um franqueado precisando rentabilizar, e ali a gente trouxe outras 2 marcas para dentro do negócio, utilizando a mesma estrutura, a mesma mão de obra e os mesmos equipamentos. Olha. E assim a gente trouxe a Tiquenhé, que é uma marca de frango no balde, e a Pro Açaí, que a gente começou a vender por delivery. Então o franqueado, ao invés de não ter uma fonte de renda ou ter só um canal de venda, ele começou a ter 3. E isso triplicou a nossa renda, as rendas dos franqueados, alavancou o faturamento. E foi isso que aconteceu, graças a Deus. E engraçado que às vezes as pessoas, quando estão numa situação como essa, às vezes fica buscando longe algo que está muito perto, né? Provavelmente você já tinha essas ideias, já era um projeto que estava ali, você já tinha aquilo parado, né? Tinha. E aí você só colocou em prática. Eu queria que você falasse um pouco dos diferenciais da rede de coxinha, né? Porque a gente falava antes de começar a gravar da memória afetiva que é a coxinha. Sim. Quem não ama uma coxinha, né? A gente brinca que tudo se resolve com a coxinha. Você pode ver. Dá para ver também a parte de marketing, né? Você estudou marketing? Não, mas eu gosto, sempre gostei. Você tem o marketing na veia, né? Eu gosto da criatividade. Como é que você fez quando saiu de Andrada para uma outra cidade? Porque Andrada era mais fácil, todo mundo te conhecia. Sim. Mas agora você estava numa cidade diferente, né? A gente chegou na cidade que a gente abriu a primeira franquia, a gente não era novidade. Na minha cidade a gente foi novidade, a gente criou. Alguém já tinha feito isso lá naquela cidade porque pegou a nossa ideia. Não era novidade, não era pioneira, vou fazer o quê? Como que eu vou me diferenciar? A gente teve a ideia de, eu vou me diferenciar, preciso chamar a atenção do povo. Vamos arrumar um mascote? Aí achamos um contato, o cara criou uma mascote de coxinha, era uma coxinha mesmo de pelúcia, alguém vestia, dançava na porta da loja. E aí a gente inaugurou com aquela coxinha, as pessoas viam uma coxinha dançando, tirava foto, a gente, marketing gratuito, marcava, o pessoal chamava de, é o ovo? Não, é uma coxinha. É a batata? Não, é uma coxinha. Então a gente até brincava muito com isso, porque as pessoas entravam na brincadeira. Foi um marketing, a gente foi muito certeiro, porque a gente viralizou na cidade sem fazer grandes investimentos. E uma outra coisa que deu super certo, o nosso produto é o que a gente tem de melhor para a gente ganhar o cliente. Então a gente chegou na cidade, o que a gente fez? A gente não faz essa coisa de abordagem, de panfletagem à toa, aleatória, porque isso todo mundo faz. A gente chegava em um por um e falava, olha, eu tenho um voucher aqui para você, a gente está inaugurando um negócio hoje.
É a Carol Coxinhas. Já ouviu falar? Nunca ouvi falar. Então eu vou te dar um voucher, você vai ganhar um copo de coxinha e eu tenho certeza que a hora que você comer, você vai se apaixonar. A gente te espera na loja, tal. Só que a pessoa ia lá com esse voucher, entrou na loja, a gente instrui o franqueado que a gente tem que encantar o cliente, fidelizar ele ali. Sim. O mais difícil foi feito, levar ele para dentro. Até o local. Aí a gente fideliza e ele nunca sai de lá só com o copinho. Lá ele experimenta um churros, lá ele experimenta um produto diferenciado com a baconchinha, lá ele leva uma coxinha grande para ele comer. E o nosso produto é o nosso maior conversor de vendas. Que legal. Agora, isso que você falou de encantar o cliente é uma coisa que todo mundo fala, né? Mas de verdade, na prática, se você trata as pessoas como você gostaria de ser tratado, porque às vezes a pessoa está um pouco chateada e ela fala, hoje eu vou comer alguma coisinha, e ela vai lá. Sim. Então, você não é só um alimento que você está oferecendo, às vezes você está tratando alguém que está ali e aquele momento é tão especial de receber um sorriso, de falar, fica aqui, senta, quer dizer, era só aquilo que ela precisava. Isso é o que a gente fala, o diferencial de tratar o cliente, né? Queria que você falasse um pouco sobre isso. Eu costumo falar para as pessoas que estão à frente, né, das lojas, dos franqueados, que a gente tem que fazer primeiro por quem está dentro. Primeiro é o nosso colaborador. Se o nosso colaborador tiver tudo certinho, ele vai repassar isso. E a gente tem que falar qual é a missão da marca, né? A gente fala que a gente espalha amor através do sabor. Tá, mas que clichê, como que eu espalho amor através do sabor? A gente tem uma empresa de alimentação. Eu acredito muito que comida é energia. Por isso que a comida da nossa mãe é a melhor comida do mundo, porque ela está colocando amor no que ela está fazendo. E a gente fala isso muito para as pessoas que trabalham com a gente. Só que eu não posso ter todo esse cuidado da indústria para chegar na ponta, o franqueado não está num bom dia, ou o cliente não está em um dia legal, está com problema, e ele repassar isso. Ele quebra toda a experiência. Sim. Então ele tem que entender que ele precisa entregar o melhor. Quando ele entrega o produto, ele fala, tem uma ótima experiência, porque a gente quer que você tenha uma experiência boa nas nossas lojas. Eu gosto muito dessa questão do líder-servidor, sabe? Porque quando eu estou aqui para você, você consegue entender e você também me retribui. Então, como que eu posso deixar a vida do outro, o dia do outro um pouco melhor? A gente não tem pretensão de mudar o mundo. A gente não tem essa pretensão, mas eu posso deixar o teu dia um pouquinho melhor. E se cada um fizer um pouquinho, a gente cria uma onda, né? É isso. Então, é esse pensamento mesmo. Muito bom. Isso é extraordinário. E às vezes quando a gente serve, no que a gente estiver fazendo, seja fazendo a coxinha, às vezes um serviço mais simples e tudo, quando você pensa que ali você é muito importante para algo que que é um sonho da pessoa, você se realiza, né? Ao dar, você se sente muito bem. Por isso que tem essa diferença, né? E toda vez que eu sou tratada desse jeito, adivinha o que eu vou fazer? Eu vou levar mais pessoas. Exatamente. Não é? É isso mesmo. E aí lá você e seu esposo que se divide. Você estava me falando, sim, né? Ele na administração e você ali nas vendas. Exatamente. Queria que você falasse dessa parceria, porque é muito importante, né? Muita gente fala que não dá certo o casal empreender juntos, e não é verdade. É só saber respeitar a opinião de cada um e cada um cuidar de uma ponta. Queria que você falasse dessa experiência de vocês, da importância, né, dos dois juntos. Olha, é um desafio. Trabalhar com o marido, com o cônjuge, é um desafio. Desde que você não saiba o papel das partes. A gente começou a coisa começou a dar muito certo quando a gente dividiu qual era a função de cada um e o outro não entrava, não atravessava o que era... O que é meu, eu faço. O que é seu, eu faço. E se você tiver alguma observação para fazer sobre o meu, vem e me fala com jeito, não é no ataque. Porque a gente tem tanto cuidado para falar, talvez, com outra pessoa e com o cônjuge da gente tá ali todo dia. A gente já vai naquele jeitão, né? Família de qualquer jeito. Então, primeiro a gente fez o organograma, o que era da parte dele e o que é a minha parte. Até onde eu podia ir e até onde eu não podia. Porque eu tenho aquela coisa de querer agarrar, né, tudo, e tem certas coisas que eu não sou boa. E a gente fez uma divisão muito legal, porque ele cuida da indústria e eu cuido do franchising, que ele faz o produto e eu trabalho com venda, eu faço a parte do franqueado, eu faço inovações. E ali a gente pegou a expertise melhor dos dois. O que ele é bom, ele vai fazer o que ele é bom. E eu vou fazer a minha parte, no que eu sou boa. E a gente conseguiu uma parceria muito legal que, aonde ele é muito bom, eu sou péssima. E aonde eu sou muito boa,
ele não é bom. Então a gente uniu as duas vertentes. E aí tem a admiração, né? Porque a gente quer ser admirado também, principalmente, né, o casal. E aí, quando você fala, você é muito bom nisso, então ele fica melhor ainda e vice-versa, né? Exatamente. Isso é muito bacana. E ele faz um ótimo trabalho à frente ali do que ele faz. E mineiro é muito acolhedor, agora puxando um pouco para o nosso lado, mas que é muito verdadeiro. Eu queria que você falasse assim, como é que é a Carol vendedora? Porque imagina, hoje vocês estão com 60? A gente tem 56 lojas operando, mais 34 lojas em implantação, só da Carol, né? Fora as outras marcas. Então, 86 lojas que daqui uns 4 ou 5 meses elas já explodiram, fora as outras que vão entrar. Quer dizer, é um número bem expressivo. E é você que vai lá fazer a negociação. Quanto mulher, né? Até pra gente aprender, as mulheres que estão nos assistindo agora, e você é tão meiga, porque você não é tubarão, aquela pessoa. Normalmente a gente imagina que é alguém que é muito agressivo, né? Você é meiga, doce. Como é que você consegue fazer isso tudo com tanta calma? Eu não sou muito calma não, gente. Eu sou meio que, tipo assim, eu consigo trabalhar os dois mundos, né? A gente estava até conversando, a gente tem hora que precisa se posicionar, precisa fazer o que é preciso, mas tem hora também que você precisa trazer a pessoa para perto. E como eu trabalho até o ponto A, depois é o franqueado que tem que fazer, eu preciso ter essa conexão. Então a gente tá ali, nós estamos para o franqueado o tempo todo, mas graças a Deus, hoje eu não preciso ser sozinho, né? E a gente fala que o empreendedor, principalmente a mulher, a gente é muito cobrado, porque a gente tem que ser mãe, a gente tem que ser esposa, a gente tem um negócio. Não precisa ser super-herói, tá tudo bem. Nós não somos, e a gente nem tem essa pretensão de ser. Sim. Fazer o que está ao nosso alcance, mas fazer muito bem e fazer com que as pessoas que estão com a gente consigam entender qual é a nossa visão e a gente conseguir passar a visão de negócio, elas vão fazer tão bem quanto. Acho que a minha maior habilidade hoje é ter pessoas junto comigo que conseguem me complementar. E graças a Deus eu tenho um time excelente e a gente consegue fazer com que os franqueados, eles tenham todo o suporte possível. Até 10, 20, 30, eu conseguia fazer muita coisa sozinha. Hoje em dia o negócio tá grande. E para você conseguir expandir, até para quem está em casa, para quem empreende, muitas vezes você está tão imerso no operacional que você não consegue encontrar as oportunidades, porque você só está ali. Na operação, e a operação ela te limita, porque você não consegue enxergar e não consegue focar em estratégia. Então essa parte da visão, hoje, o meu papel na Carol Coxinhas é pensar em como eu posso fazer para o meu franqueado rentabilizar mais. O que eu posso fazer através do marketing para levar mais clientes para a loja? Como eu posso fazer para ele aproveitar melhor as oportunidades que tem naquela região? Então, sim, isso é super importante. Então porque cada lugar é diferente. Cada região é diferente. Você não pode tratar, por exemplo, lá no sul, igual lá em Andradas, porque é totalmente diferente, né? A cultura. É muito diferente. E o franqueado também é diferente. Então, mas você tem que levar a mesma qualidade, o mesmo sabor, mas sabendo que você está numa região diferente. Exatamente. Isso tudo faz diferença, né? E padrão, processo e método. Não tem outra... Quando você consegue estruturar bem o negócio, muita gente se perde porque fica bagunça na própria operação. Para, organiza, delega. Eu acho que eu sei delegar muito bem. Por isso eu tenho pessoas tão boas fazendo o que elas fazem, ela consegue suprir toda essa necessidade. Porque hoje a gente está num patamar, mas a gente acredita que pode crescer muito mais. Sim. Eu só acredito nesse crescimento, mercado, muita oportunidade. se a gente tiver pessoas para dar o suporte que o franqueado precisa, né? Sim. E o que é interessante é que vocês são muito completos, né? Vocês também pensaram na sustentabilidade, na parte social, né? Que é super importante. E aí fizeram parceria com um projeto que tem muito a ver com vocês, que é o Eu Me Protejo, né? Queria que você falasse um pouco dessa parceria e de como vocês trabalham a responsabilidade social internamente. Sim, a gente... Quem vai em alguma das lojas Carol Coxinhas ou quem entra nas nossas redes sociais consegue ver que a gente tem uma comunicação muito infantil. A gente fala muito com criança, porque a gente entende que é um negócio que é alegre, então a loja é colorida, a gente tem todo esse conceito de brincar. E a gente, quando ia fazer alguma ação em alguma cidade, a gente fazia muita ação social de ir para uma creche, a gente levava coxita dançava, né? Coisa pontual. E eu ficava muito pensativa quando eu levava a coxita e a coxita ia dançar e a gente não estava de acordo, as crianças queriam algo que não estava de acordo para a idade delas. Aquilo me incomodava muito. Eu estou vindo aqui, estou fazendo algo, mas eu estou agregando.
eu tô agregando algo? Porque parece que eu não tô agregando. A gente ficava até, nossa, isso não é legal. Ah, tia, põe aquela música. Não, essa música não é legal. Então a gente tinha esse cuidado. Pensando nisso, na pandemia a gente viu que os casos de violência sexual contra a criança aumentaram demais. E foi algo que sempre me incomodou, o que eu posso fazer como marca? Como eu posso usar a força da marca junto com os meus franqueados para que a gente consiga fazer algo para o próximo, né? Tá, vamos trabalhar com... Vamos falar do bullying? Tá, já tem bastante gente falando fome. Vamos focar em proteger as nossas crianças, porque a gente tem a turma da Carol Coxinhas, eles são personagens, cada produto tem um personagem. Que legal. Então a gente conta a história. E a gente falou, vamos usar, já que a criança tem tanta sinergia e as crianças são um público muito fiéis nosso, ali, eles gostam muito, eles são apaixonados pela marca. Vamos utilizar os nossos elementos para a gente levar a mensagem que a gente quer levar. E assim a gente entrou no entretenimento através de animações, que a gente mesmo fez lá no nosso marketing. Eu tenho uma agência de marketing interna minha, dentro da minha empresa. A gente criou, a gente desenhou, a gente fez através de músicas. A gente fez uma música ensinando que as partinhas do corpo ninguém pode contar. E a gente falando como a criança pode se proteger. De uma linguagem muito leve, simples e fácil para a criança entender. Muito bem. Atrelado a isso, a gente fez uma revistinha que a gente contava como a criança... Se alguém chegar perto de você, o que você faz? Aonde não pode tocar? E aí os nossos personagens contando. Só que a gente queria que isso fosse mais longe. Porque eu, como rede, eu tenho uma limitação de onde eu posso chegar. Sim. Então a gente pesquisando viu que no dia 18 de maio era o dia da coxinha, mas também era o Dia Nacional contra o Abuso Infantil. Olha, quer dizer, foi muita sinergia. Falei, então vamos nessas duas datas. O que a gente pode fazer com essas duas datas que é tão importante pra gente? E nesse dia a gente falou, olha, você entrando em qualquer loja da Carol Coxinhas, comprando um copo P, uma porcentagem dessa venda vai ser revertida para o projeto Eu Me Protejo, porque o projeto Eu Me Protejo hoje ele está muito grande. E conversando com a delegada lá de Andrades, com a doutora Michele, ela falou, Carol, a gente precisa muito de ajuda, porque a gente está fazendo um trabalho nas escolas. Porque muitas vezes a violência vem de dentro de casa. Normalmente. Na maioria das vezes, né? E então a gente quer educar as crianças na escola, a gente fazer um trabalho na base pedagógica e esse projeto ele precisa de muita ajuda. Eu falei, então achamos que a gente poderia fazer. A gente tem a nossa revista, a gente tem a nossa função, mas a gente se juntou com alguém maior ainda para a mensagem ser levada ainda mais longe, para chegar onde a gente não consegue. E aí nesse dia, graças a Deus, os clientes entenderam o conceito, foram lá, ajudaram, muita gente divulgou, os franqueados se engajaram, a gente conseguiu muita mídia, a gente conseguiu ajudar o projeto e a gente vai fazer isso pelo menos 3 vezes ao ano. Acho que hoje isso é o que faz diferença, é o que me move, sabe? Eu posso fazer um pouquinho mais. Eu não vou mudar o mundo, mas eu posso fazer um pouquinho mais junto com os meus franqueados que abraçaram a causa com a gente. Sim, e a empresa tem esse papel social, né? Infelizmente, ainda nem todo mundo tem essa consciência, né? E eu fico muito feliz, porque aqui também é a nossa bandeira, a gente trabalha muito para que isso aconteça, né? E as empresas devem ser socialmente responsáveis, porque produtos bons, empresa boa é aquela que também se preocupa com o social, né? Com certeza. Parabéns, cada um fizer a sua parte, eu agradeço aí. Fico muito feliz muito bacana de conseguir estar aqui contando um pouquinho, porque eu sei a abrangência de vocês, né, nisso tudo. E a gente fomentar aqui, dá para fazer. Dá. Quem está em casa que tem negócio também pode fazer. Com toda a sua experiência, qual o conselho você dá para quem quer iniciar? Normalmente, quem tem o perfil de empreender, quem vai, é uma pessoa muito corajosa. Ela acredita que ela vai dar conta. A força de vontade conta muito. Até a segunda parte. Você precisa de vontade, você precisa de tempo, você precisa de dedicação, mas mais do que isso, você precisa de se desenvolver. A Carol que começou lá atrás é uma. A Carol hoje que está aqui é outra completamente diferente. Eu acredito que o seu negócio cresce na mesma proporção que você se dedica a ele. Então não dá para você abrir um negócio e não entender de gestão financeira. Não saber controlar os seus gastos. Eu vejo isso todos os dias com meus franqueados. A gente dá muito suporte em relação a isso. Então, eu abro um negócio, eu preciso fazer ele dar certo, mas você também precisa estudar. Porque quanto mais você sabe, mais redondo o seu negócio fica. Entender que um obstáculo, um problema, ele não é motivo para você desistir, né? Muito pelo contrário. Aprenda com o seu desafio.
resolva os seus problemas para não acumular, porque senão vai virar uma bola de neve e você não consegue mais sair daquilo. O problema não se resolve sozinho, não, né, Carol? Não. E entender que todo negócio, ele tem que crescer. Se não cresce, se você não está expandindo, você está morrendo um pouquinho por dia. Eu sempre vou levantar a bandeira da escala, tá? Mas para você escalar, você tem que ter um negócio redondo. Quem não cresce, desaparece, eu sempre falo. E ali a gente consegue fazer o negócio acontecer, e empreendedorismo é isso, um desafio todo dia. Você pensa em crescer? Então você vai ter que fazer o que os outros não estão fazendo. Vai ter que trabalhar mais do que todo mundo está trabalhando para você se destacar no mercado. É isso aí. Muito bem, Carol. Isso é extraordinário e é uma aula, viu? A gente está ouvindo aqui quem faz, né? Ela não aprendeu isso lendo um livro. Muito bom. Agora, a gente já está chegando no final. Eu queria que a gente aproveitasse esse momento para você falar da sua mensagem. O que você gostaria de falar, que você veio, e a gente agradece tanto desde já, né? Seu tempo e dedicação de vir. Então, queria que você deixasse uma mensagem para as pessoas, nas suas considerações e também os seus contatos, se está aberto ainda para as pessoas que desejam ser um franqueado, como é que elas fazem e tudo mais. Fica à vontade, viu? Primeiro, eu fico muito feliz de estar aqui, contando um pouquinho da nossa trajetória. Eu falo que lá atrás eu me inspirei em muitas pessoas que já tinham chegado em lugares que eu não conseguia chegar, mas que eu vi a possibilidade, porque se alguém fez, eu também posso fazer. E aprender com essas pessoas que já chegaram lá. Então hoje tem muita coisa disponível para que você consiga crescer. E principalmente você entender que você é capaz. Mas a gente pode transformar a nossa vida desde que a gente entenda que a gente, pagando o preço, a gente consegue chegar lá. Eu não falo que é fácil, porque não é. Empreender não é simples, mas é possível. E se é possível, você também pode fazer. Maravilhoso. Como é que elas te encontram? Se você hoje pensa em empreender, quer conhecer um pouquinho mais da Carol Coxinhas, é só ir lá no nosso site www.carolcoxinhas.com.br. Nos siga nas redes sociais também, Carol Coxinhas, vocês vão entender tudo que eu falei aqui do contexto de marca, da alegria da marca. E o meu Instagram, que eu também divido bastante coisa, compartilho bastante coisa, é Carol C. Martinelli. Muito bom. Queria te agradecer mais uma vez, viu? Obrigada. É sempre uma alegria muito grande contar histórias como a sua e inspirar as pessoas de casa, porque essa também é a nossa missão aqui. Parabéns, continue firme lá e volta sempre aqui, viu? Muito obrigada. E, gente, para você aí de casa, primeiro eu te convido para ir lá nas lojas da Carol Coxinhas para experimentar, né, Carol? Porque eu também vou. Eu sei que ela já convidou a gente e a gente quer também conhecer, mas você também está convidado, viu? E quem quer ser um franqueado também, entra lá no site. Obrigada pelo seu tempo aqui, aprenda muito com a Carol e também crie o seu negócio aí, seja muito feliz, esse é o nosso desejo, viu? A gente está aqui todo domingo trazendo história inspiradora para que você transforme a sua vida, a vida do entorno, da sua família e de tudo mais, viu? Um grande abraço para vocês, siga a Carol, siga o programa Ressoar, me siga também. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Que entrevista gostosa, deu água na boca, fala a verdade. Acho que eu vou pedir aqui pra produção, guarda umas coxinhas, hein? Carol, que história inspiradora e desafiadora sua, hein? Cada vez mais sucesso, gostei demais. Se você também curtiu e quer rever, é só correr lá no nosso canal do YouTube. Chegou a hora do quadro Ressoar Empreendedorismo. No episódio de hoje, Marcelo Dargan, que é artesão há mais de 30 anos, divide com a gente dicas e várias sugestões criativas e acessíveis para você revolucionar e fazer sua renda extra acontecer, hein? É só conferir. Olá pessoal, eu sou Marcelo Dargan, artesão há 35 anos e venho aqui hoje no Ressoar Empreendedorismo para trazer algumas dicas para vocês e quem sabe uma grande ideia para você mudar a sua vida. Vamos lá? Vamos fazer um kit do amor. Para isso eu preciso de uma caixa de MDF pintada por dentro com tinta acrílica. Vou pegar um adesivo desses escolares e recortar um coração. Um não, vários corações, para ter várias possibilidades. A gente vai usar o adesivo como um molde vazado. Vamos posicioná-los sobre um tecido de algodão que envolva toda aquela caixa que a gente pintou no começo. E vamos usar tinta para tecido para colorir esses corações. Vamos retirar os adesivos, reposicioná-los e pintar com tinta para tecido de outro tom. E assim sucessivamente vamos mudando as tintas e a posição dos corações.
Com a tinta seca, nós vamos colocar esse tecido envolvendo a caixa de MDF. Vamos passar a cola branca sem diluição, primeiro com um pincel, e depois alisar essa cola com um rolinho. Assim a gente evita uma poça de cola que possa manchar o tecido. Vamos posicionar centralizado o tecido e colar do meio para fora. Vamos fazer isso na parte de baixo e nas laterais, repetindo sempre a história do pincel mais rolinho. Depois de ajustar todo o tecido em volta da caixa, você vai deixar bem marcada essa orelha em todas as esquinas da caixa. E com a cola seca, nós vamos retirá-las com uma tesoura. Também vamos tirar o excesso de tecido que possa ter na parte da caixa. Com um cordão de pompons que combine com a cor da caixa, nós vamos fazer o acabamento da caixinha, da tampa da caixa, usando cola branca e tendo paciência para esperar secar perfeitamente esse cordão de pompom. Uma ideia bem bacana também é você fazer o mesmo trabalho no corpo de um vidro, de um pote de vidro. Você cola o tecido e faz o acabamento com o cordão de pompons, ou seja, pinte um tecido bastante grande para que você possa reutilizá-lo em outras bases. Olha só que bacana que fica essa caixa revestida com o tecido que você mesmo pintou. Agora, que tal pintar o barrado de algumas toalhas para compor esse kit do amor? Você pode fazer a pintura diretamente sobre o barrado da toalha. E aí você tem um conjunto perfeito. Uma coisa bem bacana é tomar cuidado com o acabamento. Cuidado para deixar tudo bem certinho e bem ajustado. Mas você pensa que acabou? Não, não, não. Olha essa outra ideia feita sobre um tecido xadrez, aqui revestindo uma lata e também uma caixa. E também você pode fazer o mesmo tecido aplicado sobre o barrado das toalhas. E aí você tem um kit do amor bem variado e com cores bem diferentes. Aqui o tecido xadrez e as cores bem variantes. E aí, gostaram das ideias? Pois é, já quero propor um desafio para vocês. Muita gente fala assim, nossa, nasci com as duas mãos esquerdas. Eu vou aprender a ser canhoto então. Ai, quem sou eu na fila do pão? Já pensou em ser o padeiro? Pois é, às vezes a gente cria uma dificuldade para a gente mesmo, sendo que a gente tem uma capacidade enorme de aprender, de transformar, de se adaptar a muitas coisas. Portanto, acredite, se você quiser, você vai conseguir tudo nessa vida. Vocês podem me acompanhar pelo Instagram, @Dargan, e pelo YouTube, @Marcelo Dargan. É um prazer estar aqui e a gente se vê em breve. Beijo! E chegamos ao fim de mais uma edição do programa Ressoar, mas lembre-se, para ver esse e outros programas é só se inscrever lá no nosso canal do YouTube. Siga também as nossas redes sociais para ficar por dentro de todas as novidades do Instituto Ressoar. E para encerrar, a gente fica com o seguinte pensamento de Mário Sérgio Cortella. A tragédia não é quando o homem morre, a tragédia é o que morre dentro de um homem quando ele está vivo. Impactante, profundo e para pensar, né, gente? Então, bora ser feliz cada vez mais vivos, hein? Um beijo, fiquem com Deus, até semana que vem. Bora lá?